aqui com o nosso chá e hoje eu tenho o prazer de receber a nutricionista Melissa Moya e a gente vai abordar um tema super interessante para todo mundo que trabalha com pacientes em cirurgia plástica, em pós-operatório de cirurgias plásticas estéticas, que é todo o acompanhamento e a questão nutricional. Então a Melissa, ela é nutricionista, formada aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Melissa tem feito um trabalho junto aos pacientes de cirurgia plástica que eu acompanho, que a Clínica Biofísio acompanha, além de ter participado com a gente do nosso curso de formação em atenção fisioterapêutica na cirurgia plástica estética, trabalhando toda a questão multidisciplinar e orientando sobre alguns pontos importantes da nutrição com o paciente operado. Boa noite, tudo bom, Melissa? Obrigada por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui. Que bom. E o pessoal gostou muito da sua aula lá no curso, da sua participação, então eu resolvi, junto com a equipe, te convidar para você passar um pouco, das informações sobre esse período, um período difícil que a gente sabe que o paciente passa, desde o momento que ele faz a cirurgia plástica, até mesmo a preparação, porque tem uma preparação que é complicada, depois o período transoperatório e pós-operatório, e nós sabemos que é um período de muita insegurança, muitas dúvidas, muita insegurança em relação ao que comer, como fazer, o que eu tenho que explorar. E essas orientações, é lógico que o profissional da nutrição, ele pode dar uma atenção bem individualizada em relação a isso, Mas também existem orientações gerais que são importantes, pela saúde do paciente, que nós, até fisioterapeutas, podemos estar passando, orientando e ajudando nesse contexto durante a cirurgia. Então eu queria saber de você, para a gente começar, quais são as necessidades principais de uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, uma ritidoplastia. Quais são as necessidades em relação à nutrição que você considera principais para essa fase? Isso, então, boa noite mais uma vez. Falando de um modo geral, em relação de todas as cirurgias de um modo geral, sim, ela desestabiliza a homeostasia do organismo, ou seja, acontece um estresse metabólico, porque tem a questão do jejum prolongado, a grande quantidade de reações catabólicas, que são aquelas reações de quebra. Então, isso gera um estresse metabólico. Então, o acompanhamento nutricional desse paciente, ele é muito importante, que muitas das vezes esses pacientes pensam que é apenas o pós-cirúrgico que é importante, Então, tentar decidido que vai fazer a cirurgia, procura o cirurgião, mas não tem aquela o planejamento também, Exatamente, a gente procurar uma nutricionista. Exato, a gente estava até comentando até da questão financeira, Eles se organizam assim, eu vou gastar com a cirurgia X, eu vou gastar com a cinta tanto, com o pós-operatório da fisioterapia, com a enfermagem que vai me assistir no período em casa, e a cirurgia eu vou gastar X, e pronto. Esquece, aí a nutrição, deixa de lado. E não só a nutrição, até o dinheiro para comprar os alimentos necessários. Exatamente. Não é barato. Não é barato. E é uma questão muito importante, realmente deve ser discutido, para que as pessoas tenham acesso e a gente possa realmente tirar essas dúvidas e ter essa informação com mais facilidade para esse paciente. Então, assim, o indivíduo, quando ele tem em mente que vai fazer uma cirurgia plástica, lógico, é por questão estética, é também pela questão da melhora da autoestima, principalmente. Sim. Mas ele tem que ter em mente que ele precisa perder peso, muitas das vezes, porque é um paciente que tem sobrepeso, tem um excesso de peso e até mesmo obesidade. Então, assim, tudo está referente ao estado nutricional desse paciente. Então, é preciso avaliar qual é o estado nutricional desse paciente. Se esse paciente está em risco ou não está em risco. Esse paciente tem deficiência nutricional, ele tem alterações de taxa, tem alteração de glicose. Você fala isso antes, antes dele planejar. Isso, exatamente. No processo, eu tenho que analisar tudo isso para prepará-lo para uma cirurgia. Então, assim, basicamente, quando a gente fala em relação à cirurgia, quando procura o cirurgião, deve-se procurar uma nutricionista pelo menos 6 meses antes, certo? Deve procurar
6 meses antes, pelo menos isso. Por quê? Porque eu preciso preparar esse paciente. Sim. Então, assim, se eu preciso fazer com que ele perca peso, esse processo de emagrecimento, ele deve ser gradual. Não Sim. é uma coisa que deve ser perdida de uma hora para outra, né? Tudo bem que tem aquelas dietas mais restritas, mais rápidas, mais rápida, mas assim, não é esse o intuito. O intuito é que ele, primeiro, nesse acompanhamento, nós trabalhamos a educação alimentar, que é super importante para a questão de mudança de hábito. Sim. E ele já se preparar com isso, com essa mudança antes, né? Exatamente. Ganhar esse hábito antes da cirurgia, né? Exatamente. Porque assim, se é um paciente sedentário, começar já a fazer uma atividade física, trocar essa questão de hábito de alimentos, de alimentação mais saudável, se ele consumia muito alimentos ricos, né, industrializados, né, que interferem nesse processo. Então, assim, a gente vai trabalhar esses hábitos, né, principalmente o psicológico, e aí sim que a gente vai ver, consequentemente, essa perda de peso. Então, é feita uma dieta, principalmente, realmente, para perder peso, sendo que, a princípio, um mês antes, um mês e meio antes da cirurgia, a prioridade não é mais essa do plano alimentar. Então, já faltando um mês, vocês mudam essa prioridade para a cirurgia? Para a cirurgia, porque ele já entra para melhorar a imunidade, para fortalecer o corpo, para ter a manutenção. Porque assim, nesse período, o que perdeu, perdeu. Aí já chegou no peso ideal, provavelmente o cirurgião plástico programou essa chegada, né? Eu só te opero quando você perder 5 quilos. Aí a pessoa reduziu 5 quilos. Beleza, agora que você fez a dieta para reduzir, nós vamos fazer a dieta da cirurgia. Exatamente. Ou seja, você vai se alimentar de maneira que seu corpo vai se preparar para esse processo, né? Exatamente. Então aí a questão imunológica que é importante, muito importante. E assim, nós temos basicamente em relação à composição corporal, nós temos a gordura visceral e a gordura subcutânea. Então assim, quando o cirurgião fala que precisa perder peso, por quê? Porque na cirurgia ele retira, tem um limite de você aspirar essa gordura, que é de 5 a 7% do peso do paciente. Então, assim, ele não pode retirar toda a gordura. Então, por isso que ele precisa perder peso. Então, a gordura visceral, que é aquela gordura intraabdominal, que fica entre os órgãos, ela é perdida através da dieta, certo? E, diferentemente, quando vai fazer a cirurgia, o canalículo não chega a essa gordura visceral. Chega naquela gordura subcutânea, que essa gordura é acima do músculo. Então, por isso que é importante essa perda de peso. E muita gente não entende, né? Acha que pode operar acima do peso. E, na verdade, o resultado estético nunca vai ser bom. Porque se a víscera tem gordura, o volume vai aparecer, né? E essa gordura, realmente, o cirurgião não vai conseguir alcançar, né? E a gente quer que esses resultados sejam benéficos, sejam muito mais satisfatórios. Então, você perdendo peso, com certeza o seu resultado vai ser muito melhor do que aquele paciente que não conseguiu perder peso adequadamente durante esse processo. Então, assim, o ideal, que é como na nossa área, se a gente tivesse o contato com todo mundo antes, né? Mas a gente às vezes sabe que ou o paciente não vai procurar nutrição porque ele já está com peso interessante. Isso. Ou às vezes realmente ele vai fazer uma dieta por conta dele, em casa, né? Da cabeça dele, ou que ele consultou a rede social e vai perder sozinho e já está se sentindo pronto para operar. Então, às vezes, vocês não têm, como acontece conosco. A gente não tem um contato pré-operatório com o paciente. Às vezes, a gente só pega o pós, né? Então, aí já é uma segunda situação. Porque essa primeira situação é aquele paciente organizado, que se prepara, que perde peso, que cuida da alimentação, que muda os hábitos. Porque senão também ele vai perder a cirurgia toda, porque ele não mudou o hábito, né? Exatamente. Então, ele aumenta de peso depois. Então, quando vocês têm o contato só no pós, aí já começa a ter uma dificuldade maior, até porque muitas dessas cirurgias acontece de ter o reganho de peso após a cirurgia. Então, assim, tem que trabalhar muito a questão do psicológico, né? Se você não mudar os hábitos, você não vai ter resultados. Então, assim, o paciente se programou todinho para pagar uma cirurgia tão cara, para depois de 2, 3 meses ter um reganho. Então, assim, não valeu a pena. Então, tem que realmente se organizar. Agora, assim, a gente sabe que essa fase, a gente pode dividir a cirurgia plástica, eu vou dividir assim de uma maneira bem geral, em 3 etapas. A primeira é aquela primeira fase inicial que, como você falou, ela
passou por um grande trauma e ela tem aquela fase inicial aguda, que é uma fase de recuperação bem difícil. Depois a gente tem uma fase que vai ficando, né, voltando às funções, ela vai se recuperando, e depois a gente tem aquela fase final, que já é quando ela está na vida normal, né? Então, praticamente a gente vai considerar. Então, pensando na fase inicial, existe uma dificuldade muito grande na cirurgia plástica. Primeiro que eles, no trauma, perdem muito sangue, ficam muito anêmicos. E uma queixa que eu tenho muito das minhas pacientes é a constipação intestinal. Principalmente quem faz abdominoplastia, que tem uma cicatriz e morre de medo de ir ao banheiro. Então elas prendem o intestino morrendo de medo dessa situação. Então eu queria saber como é que vocês trabalham a questão da constipação, que é um problema bastante frequente, né? Que nós, fisioterapeutas que vemos o paciente todo dia, temos o contato disso, né? E como é que vocês trabalham a anemia, que é uma característica de grandes cirurgias. Por exemplo, quem faz mama com abdômen, faz 3, 4, né? A gente brinca que é a tudectomia, que ele faz tudo, né? Sim. Então, você tem uma orientação, né? Assim, tem uma forma de trabalhar esses dois pontos. Pronto. Em relação à anemia, né, que é pela deficiência de ferro, né, anemia ferropriva, ela é basicamente, nós temos algumas estratégias para que isso seja minimizado. A princípio, de um modo geral, né, para que todos possam saber dessa informação, é alimentos fontes de ferro, que são o quê? Carnes de um modo geral, sendo que a princípio vai ser carnes magras, certo? Leguminosas como ervilha, lentilha, feijão, grão de bico, sendo que tem um porém. Essas leguminosas, elas causam alguns desconfortos abdominais em relação à flatulência, né? Porque elas geram alguns gases flatulentos. Sim. Então, por causa disso, o que a gente faz? A gente dá a dica de deixar esses grãos em remolho, que é o quê? Um dia antes, colocar, por exemplo, o feijão dentro da água filtrada e pelo menos trocar de 4 ou 5 vezes essa água para que essas substâncias que geram flatulência, elas possam ser eliminadas. Interessante. Então, eu não assim, sabia disso. Nem sabia que tem essa dica para, vamos dizer, preparar esse tipo de alimento, isso, né? Toda leguminosa, ela deve ser feita esse processo, porque cada um, às vezes, tem uma sensibilidade ou maior ou menor. Mas, geralmente, todo mundo, sim, tem um pouquinho de sensibilidade dessas flatulências. Então, tem essa questão também. E com certeza isso vai incomodar bastante, porque ela já tem o edema, já tem o intestino que tá difícil, aí já tem toda uma situação complicada. Tem a cinta que aperta, que incomoda, tem a dor do pós-operatório. A gente tá falando aí de uma semana, primeira semana de pós-operatório, que é uma fase horrível. E normalmente o médico orienta o uso da substância, do próprio ferro, né? Sim. E aí isso também eu acho que interfere no intestino, sim, né? Exatamente. E aí tem que tomar a medicação, tem que melhorar os alimentos que têm essa característica. Então, acaba melhorando uma coisa, piorando outra. É tudo uma questão também de equilíbrio. E além disso, também tem essa questão da suplementação, que não necessariamente precisa ser suplementado. Então, a gente trabalha junto com o médico essa questão, se é necessário ou não, depende do grau de perda sanguínea, né? Exatamente. E além disso, uma outra questão é que o ferro, ele só é absorvido junto com a vitamina C. Sim. Então, assim, quando no prato, no alimento, a gente coloca assim, pelo menos você colocar gotas de limão junto com feijão, consumir uma rodela de abacaxi, laranja, fontes de alimentos de vitamina C, certo? Porque ele só é absorvido junto. E fora que, se na alimentação tiver alguma fonte de leite ou derivados, ele vai atrapalhar também essa absorção do ferro. Porque o cálcio, ele compete diretamente com o ferro. Então, assim, o ferro não tem que ser consumido junto com cálcio. Então, a gente tem algumas estratégias na hora de montar a dieta, não colocar o cálcio, né, no caso, leite e derivados junto com leguminosas ou outras fontes de ferro. E nessa fase, no caso, nessa fase que ela está no início. Isso, e principalmente aqueles que têm anemia. Né? Então, basicamente, isso. É claro, gente, que a gente está comentando aqui, né, Melissa, de alguns pontos que nem todo mundo, por exemplo, não é todo mundo que vai fazer uma cirurgia plástica que vai ficar anêmico. Não é todo mundo que vai fazer cirurgia plástica que vai precisar dessa suplementação. Isso. Algumas cirurgias são muito simples, não tem essa necessidade,
Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas buscam fazer tudo de uma vez, né? Para resolver logo o problema. Até pela falta de tempo, pelo momento, vou aproveitar e vou fazer porque depois eu não vou conseguir. Então faz a mama com abdominoplastia, ou faz uma lipo junto com uma cirurgia de mama. Isso. E aí a quantidade de trauma, tempo cirúrgico, perda sanguínea é maior. E consequentemente a quantidade de risco de anemia é maior. Né? E a questão da constipação, assim, a constipação eu vejo que tem muita relação também com o líquido, né? Com a água, exatamente. Né? A constipação, né, a constipação intestinal ou obstipação, ela na verdade é muito regularmente chamada por prisão de ventre, né, pela população. Então é quando tem alguma dificuldade realmente de evacuar, de ir ao banheiro. Então, para melhorar, principalmente porque os médicos, apesar de sempre falarem que quanto mais cedo começar a caminhar, melhor. Porque melhora o trânsito intestinal. Então, esse é o primeiro ponto em relação a tem a questão de evitar a trombose também, que eles colocam mais rápido para andar. E segundo ponto, a questão da água. A água é fundamental. Porque a água, junto com a fibra, que é a questão também da melhora do trânsito intestinal, são eles dois que vão ajudar a regular essa flora intestinal e melhorar esse trânsito do bolo fecal. Então é muito importante tomar água, pelo menos 2 litros de água. Não só água, pode ser incluídos também outros líquidos. Chá, assim. Chá, viu, gente? A Melissa é minha primeira convidada que ama chá. A primeira. Nunca tive um convidado que gostasse de chá. Não, Eneida. A Eneida tá me corrigindo. Eneida é fã. Eneida é fã. E eu gostei muito desse chá mesmo. Então, assim, eu tenho uma convidada que gosta de chá. E aí, assim, essa questão da água, o que acontece que eu vejo nas pacientes? Eu vou evitar tomar muita água para não ter que ir muito ao banheiro, porque dói para levantar da cama, dói para poder me levantar e andar. E eu prefiro não tomar, porque senão eu vou menos ao banheiro e vou ter menos dor, entendeu? Então, elas, por conta, diminuem a quantidade de água. E aí que dificulta esse processo. Então, além disso, uma das alternativas que a gente pode também passar é a questão de prebióticos, probióticos e simbióticos, que eles melhoram a flora intestinal, né? Para quem está em casa, né, eu falei alguma coisa e não está sabendo direitinho, mas assim, prebióticos, eles são os alimentos dos micro-organismos vivos de um modo geral na flora intestinal. Então, são frutoligosacarídeos, né, que são carboidratos de um modo geral, então eles melhoram essa parte. Os probióticos, eles são literalmente os micro-organismos vivos, né? Nós somos ele que vai melhorar toda a parte intestinal. Então, assim, a flora intestinal, basicamente, ela é composta tanto por micro-organismos benéficos como micro-organismos patogênicos. E é esse equilíbrio que a gente tem que ter para ter uma perfeita flora intestinal, digamos assim. Então, isso também são subterfúgios que a gente utiliza para que essa flora intestinal e a constipação seja aí melhorada. A gente acaba vendo que no fim o pessoal acaba usando supositórios, vão logo pro em último caso. Em último caso, mas não fazem a prevenção. Então ficar no uso do supositório e tentando aliviar um problema sem tratar a causa, que é isso que você está falando, o desequilíbrio da flora, né? Mas já tem gente perguntando que o pessoal tá querendo participar. Doutora Melissa, a Rafaela pergunta qual a sua opinião sobre os alimentos considerados inflamatórios, popularmente conhecidos como alimentos carregados. Sim, muito polêmico. Lembra que a gente já conversou isso, né? Que eu já estava falando na aula, que a gente falou sobre mitos e verdades desses alimentos, né, carregados. Então, o que acontece? Culturalmente, né, desde muito antes, falava-se a questão da carne de porco, crustáceos. Lá no Sudeste é só carne de porco. Lá não tem crustáceo, né? Sim. Como hábito. É raro a gente comer um camarão. Então, a preocupação dos meus pacientes quando eu trabalhava lá era assim, posso comer carne de porco, né? Agora aqui já não tem tanto. Mas o camarão, Então, assim, de um modo geral, é mais crustáceos, né, e carne de porco, pato, esses que são chamados, né, de mais remosos. Então, assim, esses alimentos, na literatura, não é comprovado que ele faça alguma alteração ou que piore a questão da inflamação do paciente. Sendo que acontece? Os crustáceos, principalmente, eles têm maior sensibilização a alimentos alergênicos, né? Então, assim, aquele indivíduo que tem uma sensibilidade maior pode vir, sim, a desenvolver algum tipo de alergia
por causa do estresse metabólico mesmo da questão da cirurgia. Mas para evitar isso, né, para que nada ocorra nenhum problema, a gente pede para evitar os crustáceos a princípio. Mas assim, carne de porco, nenhum problema. Até a gente que fala macaxeira. Não, aí tem o que é debaixo da terra. Pronto, exatamente. Tudo que está embaixo da terra não pode não comer. Pode. E isso é mito, certo? Então, são alimentos que podem participar sim do plano alimentar, sendo que os crustáceos com moderação, principalmente aqueles alimentos também que tá dentro de sushi, coisas cruas pela questão também de contaminação, né? Que aí pode vir um problema maior. Aí pode ter o risco da infecção intestinal, né? E numa fase de pós-operatório, você tem uma infecção intestinal, a gente tem que considerar todos os riscos, os desconfortos, a questão realmente da sua imunidade, que, como a gente falou, passa-se por uma fase de alteração, né, da questão imunológica pela perda sanguínea, pelo desequilíbrio hemodinâmico. É muita mudança e essa adaptação requer que o organismo esteja com a imunidade boa. Se você ainda coloca para dentro um monte de coisa de micro-organismo que seja de risco, aí eu acho que não é interessante. E ainda mais, né, culturalmente falando, porque em algum momento da vida do porco, né, em relação aos crustáceos, eles comiam alimentos já em decomposição. Então eles se incorporavam na carne do animal e a gente comia e assim fazia mal. Sendo que, consequentemente, com o processo da indústria, né, tudo hoje isso o porco mudou. é mais limpo do que muito animal. Exatamente. Muita gente, e é uma carne muito boa, uma carne magra. Então, assim... Como muita gente não sabe, né? Como muita gente não sabe, Que é uma carne magra. Todo mundo pensa que é uma carne, ao contrário, que tem muito mais. Exatamente. Eu sinto, assim, que aqui no Nordeste, né, eu que sou do Sudeste, em Minas Gerais, carne de porco se come muito. Então, aqui, eu vou pro supermercado, a maior parte do supermercado que eu procurar, eu não vou encontrar. Sim. Lá num lugarzinho, no cantinho, tem 2 pedacinhos de carne de porco. E aí a gente, com muito sacrifício, consegue encontrar. Então não é um hábito daqui. Né? Exatamente. Essa preocupação não Infelizmente, tem. muita gente ainda tem medo de comer a carne de porco, né? Ela não é uma coisa... E a gente, assim, sempre fala pro paciente, assim, tem tantos outros alimentos disponíveis, então por quê? Só porque logo depois da cirurgia você quer comer o crustáceo. Né? Isso é uma coisa. E elas geralmente perguntam quanto tempo, né? Quando você orienta, assim, se ela perguntar quanto tempo depois eu posso comer esse crustáceo, você pede para esperar o quê? Um mês? Pelo menos assim, um mês. Período de cicatrização. Cicatrização, exatamente. Agora, assim, já aproveitando a cicatrização, né? Existem alimentos que são mais, vamos dizer, positivos para esse processo, que contribuem, né? Do mesmo jeito que tem alguns que podem interferir, como a gente comentou agora, tem alguns que são bem interessantes para esse processo de cicatrização, né? Então tem uma linha, assim, de alimentos que vocês acabam incrementando, ou vocês costumam ter alguma coisa de suplementação para a cicatrização mesmo? Sim. A questão da cicatrização, de um modo geral, é a fase de proliferação celular, né? Então, assim, nessa fase, a gente tem alguns subterfúgios em relação à suplementação, principalmente também pós-cirurgia de uma dieta hiperproteica. Então, precisa ali de síntese proteica, então a proteína e os aminoácidos são fundamentais para que esse processo realmente seja realizado. Então, assim, a suplementação é um tipo, mas nada que uma dieta completa, balanceada, consegue sim suprir essas deficiências nutricionais. Não tem uma coisa assim de aumentar e nada. Isso. Você tem vamos dizer, a proteína tem que estar presente, talvez até mais presente. Mas o equilíbrio tem que acontecer. Né? Não tem que ser assim, agora eu vou tirar todo mundo, vou ficar só comendo proteína, porque eu quero cicatrizar, né? Não precisa ser chegar a esse ponto, né? Não, uma dieta equilibrada. E além disso, tem a questão também que a gente pode utilizar algumas outros aminoácidos essenciais, que são, por exemplo, a glutamina, né, que é bem típico da população. Tem falado, também, né? Tem falado muito essa questão. E a glutamina, ela é um aminoácido não essencial, que ela é a principal energia, né, fonte para os nossos enterócitos, que são as células dos nossos intestinos, certo? Então, ela ajuda principalmente na questão da imunidade.
Então, a glutamina no pós-cirúrgico também é muito bem-vinda. Né? Mas assim, não necessariamente... E a glutamina é um suplemento ou ela, você come dentro dos alimentos, ou tem que suplementar? Isso. A glutamina, naturalmente, ela é produzida pelo nosso organismo. Sendo que ainda, pós-cirurgia ainda não seja tão suficiente, seria mais interessante uma suplementação. Mas aí vem aquela questão, cada pessoa é um indivíduo diferente, é uma dieta diferente, então a gente tem que avaliar melhor esse paciente para ser realmente, a gente precisa dessa suplementação. Além disso, a gente pode também suplementar com ômega 3, né, que são gorduras boas, né, que ajudam na parte da inflamação, da cicatrização, que também é importante. Além disso, pode ser que seja necessário ou não uma suplementação vitamínica aí por causa das perdas que houve em relação nessa cirurgia. Então, tudo vai depender de como está sendo o processo desse paciente, né? Se ele teve um acompanhamento nutricional ou não. Se ele se você conheceu antes, né? Exatamente. Com certeza seria o ideal a busca pelo profissional antes. Eu vou me preparar para a cirurgia, do mesmo jeito que você vai lá no médico, faz a consulta, programa a cirurgia, então eu preciso perder algum peso, eu preciso preparar, né, a minha alimentação para esse período, ideal você fazer todo esse programa antes. Exatamente. Né? Que aí ela já vai saber, não, você tem uma deficiência de uma vitamina A, tal. Então nessas a gente vai ter que, no pós-operatório, caprichar, né? Isso. E complementar. Sabe uma dúvida que eu sempre tive, Melissa? Assim, a gente trabalha muito com edema no pós-operatório. Porque a fisioterapia, assim, a gente foca muito no edema, né? Não que a gente só trabalhe edema, mas vamos dizer que o nosso vilão para a recuperação física do paciente é o edema. O edema, ele dá muito transtorno, ele incomoda, acaba sendo doloroso, ele dificulta ver o resultado. Então a gente busca as nossas ferramentas, principalmente no início, procuram tratar o edema. Então eu te pergunto, tem alguma orientação especial para esse problema? Assim, a gente já sabe, uma coisa que eu falo com todo mundo é assim, olha, tome água. Mas isso, tome água e diminui o sal. Eu só sei falar até aí, né? Olha, tem que diminuir o sal da alimentação. Não coloca tanto sal, né? E a gente sabe que o equilíbrio osmótico vai influenciar. Exatamente. Mas tem alguma coisinha especial, assim, algum cuidado especial? Porque um dos grandes vilões da cirurgia plástica o pós-operatório é o edema. Assim, o edema, ele é um sintoma comum em relação a esse tipo de paciente, justamente ter uma resposta a essa cirurgia que o organismo realiza. Então, assim, é realmente aquela questão bem batida. Então, tem que trabalhar mesmo a questão da água, que a água é realmente fundamental, é o diurético da vida, é a água. Então, assim, além disso, pode ser utilizado chás diuréticos, do chá. O chá. Tá vendo? Muita gente não gosta. Eu passo para os meus pacientes, todo mundo reclama. Eu falei, gente, chá é importante, é vida. Mas eu passo algumas orientações, às vezes, olha, de hora em hora, aí você toma uma água, um chá, uma água de coco, sei lá, um suco, algum líquido, né? E para variar, poderia ser o chá. Ó, tem mais perguntas. Em relação a ser diurético, a água de coco tem uma ação da mesma forma que a água e sucos ou tem uma ação diferente em relação à retenção? Certo. Assim, em relação à retenção, a água de coco, ela é uma água calórica, tá certo? Então, muitas das vezes a gente confunde, tipo assim, eu tô de dieta, mas fica tomando água de coco direto, mas ela é calórica, certo? Eu sou uma que toma água de coco. Eu não sabia. É calórico, mas assim, nada que não possa tomar, né? Durante o dia, é saudável. Né? É saudável, tem muitos eletrolitos, então vai ajudar a questão da regulação osmótica do organismo, então sim, vai contribuir. Mas assim, em relação à água, o suco, o chá, ou água de coco, o melhor mesmo é a água. Né? Tomar água pura mesmo. E ela tem uma ação diurética, não? Assim, algum elemento? Tem porque digamos assim, tem uma porcentagem de água dentro daquilo, né? Então vai ajudar. E que a gente toma, acha docinho e vai tomando, né? É porque assim, olha, se você me der pra tomar 2 copos de água, eu não vou tomar não. Eu vou tomar meio. Agora, se me der 2 copos de água de coco, eu vou tomar os 2 tudinho até o final. Não fazer essa troca, realmente tomar água. Mas é porque aí ela desce mais fácil. Acho que a gente acaba tomando mais. Tem a questão do docinho, também tem a questão também que... sim, e também tem a questão do suco detox, que muita gente fica falando, né? Estão perguntando já do suco detox. Muito famoso o suco detox. O suco detox nada mais é
do que o povo chama assim, desintoxicação do organismo. Então é mais para equilibrar osmoticamente, né, relação da minerais, ser diurético, então equilibrar de uma forma geral os minerais. Então, o suco detox ele pode ser utilizado tanto com chá de hibisco, que é rico em antioxidante, tanto também o chá de gengibre, esse chá também que eu já estou descobrindo, você vai atrás dele. Eu não conheço esse chá, certo? Não é conhecido daqui, né? Uhum. Então, assim, os chás realmente ajudam, e junto com os sucos, por quê? Porque os sucos, eles têm fontes de vitaminas, fontes de minerais. Então é uma mistura, né? É uma mistura, exatamente. Que é o famoso suchá também. Então, agora eu tenho o suchá, que é o suco com chá misturado. E o detox é quando suchá, tô me entra... atualizando agora. E o detox é porque o suco, na verdade, é mais pra questão de hidratação também. Entendi. Então, é sempre tipo, abacaxi com hortelã, com couve, com couve-manteiga. Então, todos eles são fontes de minerais, vitaminas para regularizar o nosso organismo. São as duas funções, né? Eles têm a função de desintoxicar pela característica das substâncias que são chá. E tem as vitaminas e os suplementos nutricionais das frutas ou dos alimentos que se colocam. E pela questão também da diurese, né? Que você, quanto mais líquido você for tomando, mesmo que seja por questão de suco, né, do detox, vai também eliminando mais e ajudando também nessa retenção. A gente sabe que a nutrição tem as modas, né? E vocês trabalham muito dentro desses modismos com coisas, ou suplementação X está em moda, ou um tipo de alimento está em moda, né? Uma orientação está em moda. E como hoje o acesso a essa informação, né, rede social e tudo, acaba você tem que estar ligado e sabendo em tudo que está acontecendo. E é importante essa informação, gente, essas informações que a Melissa está passando, porque são pontos, às vezes, que os próprios pacientes perguntam pra gente, né? Assim, eu suco detox, e aí, por exemplo, eu que não sou da área, eu já ouvi falar, já sei, tenho uma ideia, mas entender por que é um suco detox, que é uma mistura, tem um lado e tem outro. Então, isso são pontos interessantes, eu acho, assim, riquíssimo a gente estar trocando essa informação e aprendendo, né, para ter uma ideia e até para orientar e saber como conduzir algumas coisas até simples do dia a dia do paciente, né, que eles perguntam. Exatamente, porque assim, com a mídia, né, tem muita informação, mas e assim, algumas perigosas, algumas perigosas, tem muita questão vem blogueira, vem coisas, né, que não são profissionais, então assim, é muito importante que vocês realmente sigam orientações de nutricionistas, certo? Porque elas sim vão te orientar direitinho, vão saber realmente as suas necessidades e aí sim tem um resultado mais satisfatório. Com certeza. E agora sim, pra gente fechar, a paciente sempre no final de todo esse processo, ela termina sendo liberada para a volta à atividade física, né? Então depois que ela saiu da fase do edema, cicatrização, anemia, todo esse processo que a gente comentou, o final do processo é o quê? A volta à atividade física ou o início da atividade física, porque também a gente tem aquelas pessoas que nunca fizeram nada, mas que agora operadas, estão se sentindo melhor, estão mais felizes com o seu corpo, então, agora eu vou para academia, agora eu vou fazer um exercício. Então, como é que vocês conduzem essa fase, que geralmente o médico libera com um mês para começar alguns exercícios aeróbicos, uma caminhada, uma coisa simples, ou com 2 meses, quando é uma cirurgia maior, para voltar até para a própria academia, para fazer musculação, um exercício mais de fortalecimento muscular. Como é que vocês conduzem essa fase, né? Porque aí já é um outro objetivo, né? Isso. Assim, em relação à parte da atividade física, eu gosto muito de trabalhar junto com o personal, né? Com o educador físico. Então, dependendo da orientação dele, porque para cada tipo de cirurgia tem um tipo de exercício diferente, né? Por exemplo, digamos que aquela pessoa já fazia natação. Já a natação já é uma atividade muito intensa, né? Justamente por trabalhar muito, então já não é recomendado. Demora mais. Questão de musculação, tem que ver a questão de peso, né? Quanto dá para carregar ou não. Então, isso tem que ser muito trabalhado com o professor de educação física. Então, dependendo desse trabalho, que logicamente tem que começar, como a gente sempre fala, com o Ítalo mesmo, a gente sempre comenta, em relação tudo começa pela caminhada.
Sim. Então, assim... A volta, né? O retorno é a caminhada. Você não vai voltar já, meu Deus. Antes era academia, era conseguir malhar direitinho, mas assim, tudo é muito devagar, um processo gradual. Então, começando com uma caminhada, depois uma corrida, depois voltando, a musculação, né? Que é a última etapa, né? Isso. Então, assim, é muito importante a orientação do professor, né? Do educador físico para essa parte. Sim. E a questão alimentar, se necessário, aí vocês já entram com uma orientação mais específica. Exatamente. Porque, tem que ver qual exercício, né? Porque assim, pós-dieta, a gente nada mais vai fazer em relação à manutenção daquele peso. Né? Então, a gente não vai fazer pós-cirurgia uma dieta para emagrecimento, por exemplo. E esse é um grande problema. Assim, como eu acompanho há muitos anos as pacientes de cirurgia plástica, elas ficam em pânico, porque como ela está deitada, ela não faz exercício, ela não anda, ela fala... Eu tô engordando, eu tô sabendo que agora eu vou engordar porque eu não tô fazendo exercício. Mas ela nunca pensa o que ela tá comendo, né? Então, e também tem aquelas que são bem radicais que param de comer. Exatamente. E aí começa a ter desmaio, fraqueza. Então, a gente precisa muito desse acompanhamento para saber se realmente tá certo eu comer isso agora, ou eu tenho que esperar mais, ou eu já posso começar a fazer controle. Eu já posso entrar na dieta, ou eu só entro na dieta... Por exemplo, eu vou começar a exercitar, eu já posso fazer dieta ou ainda não? Espera, né? Exatamente. E a dieta, ela já é entregue antes mesmo dela fazer cirurgia, Sim. né? Porque pós-cirurgia fica mais difícil da gente, né, ter um contato maior, mais perto já pelas questões, né? Então a dieta já é entregue, inclusive, antes para ela já ir seguindo. Tipo, 1 mês, 2 meses depois a gente faz a consulta. Aí vocês vão acompanhando isso à distância. Isso, à distância, sempre mantendo contato. Fazendo contato com elas. Bom, a última, mais uma pergunta. Já ia encerrar e o povo não deixa de encerrar. Em período de pós-operatório, com quanto tempo se deve ou se pode iniciar o jejum intermitente? Então, a gente falando do jejum intermitente. Foi mesmo, né? Super polêmico. Então, essa questão é bem polêmica, se realmente é necessário fazer esse jejum intermitente. Porque assim, a literatura... Porque primeiro esse paciente quer fazer um jejum intermitente, certo? A literatura mostra que o jejum intermitente tem os mesmos resultados, bem parecidos, com em relação a você fazendo uma dieta muito equilibrada, certo? Então, assim, porque você quer parar de comer por um certo ponto para que você emagreça, se esse for o objetivo, né? Que é o principal do objetivo do jejum intermitente para muitas pessoas é o emagrecimento. Então, não é melhor você fazer uma dieta equilibrada do que você parar de comer por um bom tempo. Pelo menos nessa fase, né? Nessa fase. Então, assim, você está deixando de ganhar nutrientes ali por um bom período e, tipo, não é o ideal. O ideal, né? Naquela fase. Agora é fase de recuperação. Sim. Então, o tempo todo, quando a gente fala muito para o paciente, é você comer de 3 em 3 horas, com frações pequenas, né? Então, tudo equilibrado. Então, o jejum intermitente não é o momento. Então, aí pode ser um outro momento aí para questões de melhora, que é muito voltada para fazer, por exemplo, um jejum intermitente para melhora da flora intestinal. Aí tá certo, é bem voltado para isso. Mas assim, não é o momento. Agora é o momento de recuperação, uma alimentação adequada, que aí é muito mais benéfico. Mas eu acredito, assim, pelo que eu vejo, que as dúvidas e tudo, né, talvez não seja tão claro. Primeiro, dúvidas, como você falou, muita informação e a gente não sabe o que tem de informação na mídia que a gente realmente pode seguir, né? Até mesmo orientações de grandes jejuns, até mesmo antes, né, da cirurgia, como você falou. Às vezes a pessoa faz uma alimentação bem controlada ou até muito controlada para emagrecer rápido para ir para a cirurgia. Exatamente. E talvez também não seja o momento e tem que se equilibrar isso, né? Para você também não ir para a cirurgia, porque o jejum tem os seus ganhos, mas ele também tem as suas perdas. Exatamente. Eu acredito, né? Ele não deve ser realmente tão completo, tão saudável. Exatamente, que são estratégias que utilizamos, né? Então, tudo depende de quanto tempo será utilizado, para que você vai utilizar o jejum intermitente. Então, a gente trabalha muito essa questão. Precisa muito do profissional. Olha, Melissa, eu, assim, se deixar, fica aqui até... É muito... Nutrição, é muita coisa. Tem muita coisa, muita informação, mas eu acho que o que você já deu de noção, deu para criar bastante um norte pra gente trabalhar. Eu acho que mais do que isso, para avançar mais do que isso, a gente tem que fazer um trabalho individualizado, tem que ter uma assistência do profissional, né? Então, queria que você deixasse
o local que você trabalha, né? A gente está sempre indicando a Melissa lá para as pacientes que estão em pós-operatório, porque para ela dar essa assistência assim para cada caso, ou antes da cirurgia ou depois. É claro que tudo antes é melhor, porque como ela falou, a pessoa pode ir até lá, conversar com ela, depois fica tudo mais difícil, não dá para sair de casa. Então, deixar o seu contato, te agradecer mais uma vez por ter vindo. Teve um monte de dica que eu aprendi pra mim, então já foi interessante não só para quem está acompanhando, mas também para mim, para todo mundo que tá vendo, que tá acompanhando o chá, né? Não, eu que agradeço o convite, foi muito bom esse bate-papo, né? Esclarecedor, né? É muito bom esse momento. E assim, para quem que tiver outras dúvidas, né? Porque assim, é um momento muito rápido, né? A gente tá tirando só, jogando os pontos pra gente trabalhar aqui. Então, quem tiver dúvidas ou mais, quiser entrar em contato comigo, pode ir lá no meu perfil do Instagram, tá certo? Melissa Moya Nutri. Pode entrar lá tem um contato do meu WhatsApp, pode falar comigo, estou totalmente aberta para qualquer questão. E também a questão do e-mail, pode mandar e-mail que eu vou respondendo à medida que o pessoal for tirando dúvida, tá certo? Eu trabalho, né, numa clínica e assim, falem comigo que a gente vê essa questão de como é combinar, o combinado, né? Melhor. A Eu estou sempre conversa. trabalhando em relação à clínica da Biofísio, né? E aí a gente faz esse contato. Pois é, gente, muito obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigada. Agora eu vou ficar explorando a Melissa aqui mais um pouquinho, porque a nossa mesa aqui tá um desastre, sabe? Só tem engordite aqui. Eu tomando meu chá, acabou meu chá. Acabou o viu? chá, Acabou meu pois chá. é. Então um beijo para todo mundo, tchau para Tchau, vocês, obrigada. boa noite. Ó, agora a gente vai ver aqui o que a gente vai poder comer.